Lucas 23, versículo 42 e 43. Nós estamos numa série de mensagem com respeito às 7 palavras que Jesus proferiu do alto da cruz. Antes de Jesus morrer, quando ele estava pregado na cruz, ele proferiu 7 palavras. E nós estamos muito a fim de saber o que é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo proferiu antes da sua morte. E no domingo passado, eu preguei sobre esse texto, não é? Lucas 23, do versículo 39 ao 43. Eu preguei aqui. Só que a minha ênfase foi mais sobre o processo da salvação que se deu na vida desse criminoso e que pode se dar na vida de qualquer um de nós. Eu não me fixei tanto propriamente nas palavras de Jesus. Então hoje eu quero me deter sobre as palavras que Jesus proferiu e o significado delas para nós. E no domingo passado eu também não trouxe a mensagem assim tanto para o dia a dia, para a família, para os negócios, para os relacionamentos. E eu quero então hoje, além de pensar nas palavras de Jesus, trazer algumas lições aí para o nosso dia a dia de maneira bem prática, tá legal? E domingo que vem nós vamos falar sobre, se Deus permitir, a terceira palavra que Jesus proferiu na cruz. Qual foi a terceira palavra e o que é que ela tem a ver conosco? Tá legal? Então eu te convido a ver. Aliás, fala para quem está ao seu lado, não falta domingo não, fala para ele aí, ó. Bom? Se você não puder vir à noite, nós temos um culto pela manhã, às 8 horas. O culto da noite é o mesmo culto que acontece no domingo, às 8 horas da manhã. Então a gente tem 2 cultos, você pode escolher o culto às 8 horas da manhã, logo em seguida tem a EBD às 9h30, então o pessoal que mora um pouco mais distante da igreja, eles participam do culto às 8 da manhã, participam da EBD e estão livres o restante do domingo. E tem as pessoas que moram mais aqui próxima, que gostam de vir para a escola dominical às 9h30 e voltar à noite para participar do culto. Fica a seu critério, o negócio é ter você entre nós. Tá legal? Vamos ao texto então, vamos lá. Lucas 23, versículo 42 e 43. E acrescentou, palavras do bandido, convertido já. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, vamos juntos? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ó Deus, que estas palavras encontrem lugar em nossa mente, em nosso coração, que altere as nossas emoções, a nossa vontade, as nossas decisões, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, o que Jesus comunicou com estas palavras direcionadas ao criminoso arrependido e, por sua vez, o que é que ele comunica a nós? E eu quero aqui fazer algumas colocações. A primeira resposta, versículo 43, diz aí, Jesus lhe respondeu. Isso aqui, gente, é incrivelmente maravilhoso, porque Jesus, diante das palavras daquele criminoso direcionada a ele, ele poderia simplesmente ter ficado em silêncio. E mais, ele poderia ter pensado assim: agora que esse criminoso vem me buscar, agora que ele está na pior, agora que ele não tem mais saída, agora que ele está preso nessa situação, depois de ter desperdiçado toda a sua existência, é que ele vem me buscar. Agora, o que ele terá da minha parte é o meu silêncio. E Jesus poderia ter feito aquele silêncio sepulcral e ter deixado aquele criminoso ali sem nenhuma resposta. Mas louvado seja o nome de Jesus, que não nos trata segundo a nossa justiça e que prontamente respondeu com estas gloriosas palavras que nós lemos aqui ao criminoso da cruz. O Filho de Deus, ele não deixa o homem sem resposta.
Ele fez uma promessa, ele disse: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus Cristo não deixou aquele criminoso no vácuo, porque Jesus é a resposta. Jesus lhe respondeu, porque Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para o criminoso que está a poucas horas da morte. Mas Jesus também é a resposta ao adolescente que está nas suas crises existenciais. Jesus é a resposta para a mulher que está perdida dentro das suas ilusões. Jesus é a resposta para o homem que está desesperado, sem saber o que vai fazer da vida, porque a mulher o abandonou. Jesus é a resposta para o jovem que está querendo sair das drogas. Jesus é a resposta. Quando nós lemos no Evangelho, não somente nesta passagem, mas em muitas outras, melhor dizendo, Jesus lhe respondeu Jesus, assim ele respondeu, fica claro e evidente para nós que Jesus Cristo é a resposta. Aleluia, bendito seja o nome dele. Mas em segundo lugar, Jesus comunica com essas palavras direcionadas ao criminoso arrependido a verdade. Versículo 43 diz assim: em verdade te digo. Gente, uma das armas mais usadas no mundo do crime é a mentira. E todos nós sabemos disso. Não se confia em palavra de bandido. Bandido mente. Criminoso engana, bandido e ladrão são hipócritas, e esse homem que está pregado na cruz ao lado de Jesus é um bandido, de modo que a vida dele foi uma constante mentira. Ele mentiu para si mesmo, ele mentiu para as pessoas, ele mentiu em vários lugares, ele mentiu em muitos momentos, só que agora, na hora da morte, tudo que ninguém quer é a mentira. Ninguém quer morrer enganado, ninguém quer morrer no enrolo, ninguém quer morrer sendo vítima da hipocrisia. Jesus, ele poderia muito bem ter, o texto aqui, Jesus poderia ter dito assim, ó, o texto poderia estar assim, melhor dizendo, Jesus lhe respondeu: hoje estarás comigo no paraíso. Mas por se tratar de quem se tratava, um ladrão, um criminoso, um amante da mentira, Jesus coloca no discurso esse em verdade te digo, como que lhe dizendo: ei, a verdade da qual você fugiu a sua vida inteira, e a qual você busca agora às portas da morte, só eu tenho para lhe oferecer, porque eu sou a verdade. Então abra o seu ouvido, porque o que eu vou lhe dizer é a mais pura, transparente, reta verdade. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Esse em verdade, na língua grega em que o Novo Testamento foi escrito, significa o seguinte: eu garanto. O que Jesus está falando para esse bandido é: você nunca garantiu o que você disse, mas eu garanto a você que o que eu vou proferir aqui é a mais absoluta verdade. Queridos, e é isso que nós precisamos. A gente vive num mundo de ilusões, a gente vive num mundo em que a maquiagem está presente, nós vivemos num mundo em que as embalagens estão cada vez mais bonitas, enquanto o produto está cada vez mais feio. Mas quando nós olhamos para Cristo, nele nós miramos, não encontramos, veja bem, apenas a verdade que Ele profere, nós encontramos a verdade que Ele é. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por meio dEle. A verdade que você procura está em Jesus, que eu apresento para você. Mas ainda, o que Jesus comunica com essas palavras direcionadas ao criminoso arrependido? Tempo. Versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje. Ai, gente, isso aqui é fabuloso.
Jesus promete ao ladrão arrependido uma grande felicidade de vida, que não teria que esperar até o dia da ressurreição final para ser experimentada, provada. Não! Jesus está dizendo a ele o seguinte: olha, ainda hoje, você estará comigo do outro lado. E daí, desde aquele dia em que esse bandido arrependido foi crucificado, até hoje, ele está em companhia de Cristo nosso Senhor. Sabe, a vida eterna que Jesus promete, ela tem a ver com o hoje. A gente tem a mania de escatologizar a vida eterna e pensar na vida eterna sempre como aquilo que um dia virá, quando na verdade a vida eterna se estabelece no coração daquele que crê em Jesus. Você creu, a vida eterna te atravessou. O que é que vai acontecer lá no último dia? A vida eterna te tomará de maneira absoluta e plena, mas ela já está em vigor no nosso coração. Foi o que Jesus disse em João capítulo 17:3, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A partir do momento que alguém conhece a Deus como único, e o Filho dele como enviado da sua parte, ele é atravessado pela vida eterna. João 3,36 diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, não apenas terá, já tem. O ladrão arrependido, ele pediu a Jesus que se lembrasse dele no reino que viria. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas Cristo lhe assegurou que antes que os ponteiros do relógio marcasse a meia-noite, ele estaria com o Salvador no paraíso. Agora eu quero te chamar para uma reflexão mais pesada ainda sobre o hoje. Pense também neste hoje como sendo um aviso de que a morte não é uma realidade distante, mas próxima. Jesus disse ao bandido: hoje. E por quê? Porque era comum que as pessoas crucificadas ficassem de 3 a 6 dias ali, até que por fim morresse, debaixo de muita agonia e sofrimento. Então aquele bandido está achando que ele vai ficar ali mais 3, 4, 5, 6 dias, e Jesus diz assim: ei, você não vai ficar tanto tempo assim não. Hoje, ainda hoje, os seus olhos vão se fechar para sempre nesse mundo, e serão abertos no mundo vindouro, e você estará comigo para sempre. Alguns de nós pensam na realidade da morte sempre como daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, quando eu morrer lá com os meus 70, 80, 90, 100 anos. Mas cuidado, o hoje final chega para todo mundo. Essa noite mesmo, agora de sexta para ontem, né? Sexta para sábado, eu sonhei muitos fragmentos de sonhos. E eu sonhei com um rapaz lá do Alecrim, Mauricéia. Você deve conhecer ele, o Luiz Honorato. Sonhei com o Luiz Honorato. Aí ontem fui levar meu pai ao hospital, eu e a minha irmã Priscila, que está ali atrás. E quando cheguei lá na casa da minha mãe, já no início da noite, a Gleice, a vizinha, chega para mim e falou: Elton, você sabe quem faleceu? Graças a Deus que meu pai estava do meu lado, porque se o meu pai não estivesse do meu lado, eu ia pensar que o meu pai tinha falecido. Aí meu pai estava do meu lado, eu, não, meu pai nem minha mãe estão aqui os dois. Fala, Gleice. Ela falou: o Honorato morreu. Falei: me mostra na foto. Quando ela pegou o celular que ela mostrou, eu falei: Gleice, eu sonhei com ele essa noite. Queria falar: não, mas eu sonhei com você, Marcia, essa noite.
Quantos querem que eu sonhe com ele? Diga amém. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Brincadeira, Marcinho, não sei com você não. Irmãos, eu sonhei com um cara, o cara morreu. Então essa parada do hoje que Jesus fala, é uma coisa da qual a gente quer escantear, chutar, dizer, sai para lá, mas uma hora não tem jeito. Ela há de nos achar, não é? É igual aquele cara que era cabeludo. Eu já contei isso aqui, mas eu gosto dessa história. O cara era cabeludo, a morte encontrou com ele e falou bem assim, ó, sábado à noite eu te pego, hein? É o fim da sua história. O cara ficou desesperado. Falou, nossa, não, mas a morte não pode me pegar, não pode me pegar. Aí ele foi e falou, já sei, vou enganar a morte. Rapou a cabeça, gente. Ele era cabeludão, ficou carequinha e falou, e tem mais, eu vou para balada, eu vou entrar num lugar em que muita gente esteja dançando, porque ali é impossível, a morte não vai me achar. E aí, irmão, chegou o sábado, a morte está procurando o cabeludo, e procura o cabeludo, e vai para um lugar, vai para o outro, vai na casa dele, vai onde ele tinha amigos e tal. Aí, de repente, a morte vê uma balada, chega lá na balada e tal, e procurando, a morte, enfim, disse, não achei. Já que eu não achei o cabeludo, eu vou levar aquele careca ali mesmo. Enfim, gente, não dá para fugir da morte. Uma hora ela acha a gente. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Para onde iria sua alma se você viesse a morrer neste instante? Por um outro lado, eu tenho uma boa notícia para você. É a notícia de que você não precisa esperar uma semana para ser salvo por Jesus. Você não precisa esperar um mês para ver se Deus vai lhe perdoar os pecados ou lhe salvar. Você não precisa primeiro acertar toda a sua vida com justiças próprias, pensando que Deus vai te aceitar com isso. Não, você pode ser salvo agora, mais rápido do que um piscar de olhos, porque Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, e aquele que tem o Filho tem a vida. Quem crê será salvo. Mais rápido do que um trovão, mais rápido do que um relâmpago, você pode sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus e ser salvo. Você pode sair daqui hoje transformado, com seus pecados perdoados, para viver uma vida nova para a glória de Jesus. Mas ainda, em quarto lugar, o que Jesus comunica com essas palavras direcionadas ao criminoso arrependido? Relacionamento. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo. Estarás comigo. Jesus não somente garantiu ao criminoso da cruz que a sua alma sobreviveria ao seu corpo, mas garantiu que o crente está com Cristo durante o intervalo entre a morte e a ressurreição final. Tem muita gente que não acredita que quando a pessoa morre, ela já parte ao encontro de Cristo, uma vez que teve fé em Jesus. E há pessoas que não acreditam que aqueles que não tiveram Jesus, uma vez que morrem, parte direto para o lugar de tormentos. Muitos acreditam que na morte a alma cai numa inconsciência, ou como dizem, o sono da alma. Todavia, queridos, o que sempre animou os homens de Deus a não se desesperarem com a certeza da morte, foi a certeza de que morrer é estar com Cristo. O primeiro mártir da igreja que foi morto apedrejado, seu nome era Estevão. Lá em Atos 7,59 ele disse assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A expectativa do apóstolo Paulo foi quem o levou a dizer o seguinte: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Paulo sabia que ele não entraria ao morrer num estado de inconsciência no túmulo, mas que ele entraria na presença do Cristo ressurreto no paraíso. Que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,8 é o seguinte: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Essa é a expectativa
de todo crente ao morrer. Nós sabemos que o corpo volta ao pó, mas que o espírito do crente volta para a presença de Jesus. E de igual modo, só que para o lado das trevas, aquele que morre sem Cristo não ficará ali retido no túmulo, esperando o juízo final, mas ele já entra em juízo, sofrendo no inferno, conforme diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 16. Queridos, sabe o que é fabuloso aqui? É que Jesus diz àquele criminoso: estarás comigo. E olha, se Jesus tivesse dito assim: em verdade te digo que hoje estarás no paraíso, isso não mexeria tanto com aquele criminoso e nem com nenhum de nós. Porque, queridos, o paraíso só acontece depois que Cristo está conosco. Porque veja bem, um crente pode estar passando por aflições, por lutas e dificuldades, mas se ele está cheio da presença de Jesus aonde ele está, o paraíso já começa a exalar o seu cheiro. Isso me faz lembrar da historinha daquela mãe que está acompanhando a sua filha numa maca de hospital, e a sua filha já está prestes a morrer, e a mãe então, na tentativa assim de consolar a filha, começa a falar ao coraçãozinho dela: minha filha, quando seus olhinhos se fechar, você vai para o paraíso. Lá você não vai ter mais dor, lá você não vai ter mais doença, lá você vai reencontrar os seus irmãozinhos que morreram. Lá, minha filha, você vai andar em ruas de ouro. Lá você vai provar de coisas grandiosas. Aí a menininha interrompeu a mamãe dela, falou bem assim: ô mamãe, fica calma, relaxa, porque eu estou em paz. Sabe por quê, mamãe? Porque muito além de todas essas coisas maravilhosas que a senhora disse, que eu vou encontrar no céu, mas o que mais me anima, mamãe, a ir para o céu, é a certeza de que lá estará o meu Senhor Jesus, e isso me é mais do que suficiente. Oh, queridos, é o Senhor Jesus. Olha, a título de ênfase, eu quero dizer a você que se nós descêssemos com Cristo ao inferno, o inferno viraria o céu, porque aonde nós estivermos com Cristo, o paraíso há de se estabelecer. Mas ainda, em quinto e último lugar, o que Jesus comunica com essas palavras direcionadas ao criminoso arrependido? Paraíso. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Embora estar com Cristo Jesus é ver cada deserto se transformar em um pomar, é ver cada lugar escuro se transformar num lugar iluminado, e é ver qualquer lugar árido se transformar num paraíso. Todavia, Deus emprestou beleza a esse paraíso para impressionar os nossos olhos. E aí a gente olha para esse ladrão, a gente vê que esse ladrão arrependido, ele saiu do cárcere da cruz para o paraíso eterno. Ele saiu de uma vida infernal para o paraíso eterno. Ele saiu dos pregos que o seguravam num madeiro seco, sem vida, da cruz, para o jardim verdejante do paraíso. Paraíso, queridos, é este lugar em que Deus habitará com os crentes. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, agora esse texto bíblico, ele não nos ensina apenas a morrer bem, ele nos ensina a viver bem. Ele não é instrutivo apenas sobre como nós devemos
fechar as cortinas da nossa história, mas como podemos viver os nossos dias de história de maneira extraordinária. O ladrão arrependido, infelizmente, só aprendeu o segredo de viver bem ao morrer. No caso do bandido foi morrendo e aprendendo. No nosso caso, pode ser bem diferente. Pode ser vivendo e aprendendo para viver melhor. Nós podemos então tirar algumas lições que o ladrão só aprendeu lá na hora da morte e trazer para o hoje, para segunda-feira, para terça-feira, para essa semana, se Deus nos der, para o mês que vem, enfim, para a vida, para vivermos uma vida que agrada a Deus. Então, além das incomparáveis palavras de Cristo que acabei de lhes dar, eu ainda quero oferecê-los algumas lições para vocês levarem para o dia a dia. Em primeiro lugar, jamais queira justificar a sua realidade de vida. O que me impressiona nesse bandido arrependido é que a ficha no momento cai, e aí ele diz ao outro crucificado o seguinte: nós recebemos os castigos que os nossos atos merecem. Quer viver a vida? Então, não fique justificando a sua realidade de vida, porque enquanto você ficar justificando os seus pais pela sorte de vida que te tocou hoje, enquanto você culpar o governo por causa da sua condição de vida, enquanto você se esconder atrás das experiências negativas, dizendo, a minha vida é desse jeito, porque eu tive uma experiência muito traumática lá atrás, enquanto você incriminar o seu casamento por ser quem você é, enquanto você culpar o seu sócio por não ter arrancado e alavancado na vida, você simplesmente não dará a si mesmo o direito de mudar, o direito de se transformar, o direito de se tornar um ser humano melhor, o direito de tentar outras portas. O ladrão na cruz, ele diz: o que me trouxe até aqui foram as decisões equivocadas que eu tomei na vida. Só que no momento em que ele reconhece a sua condição de vida, uma outra porta de vida se abre para ele. Para que se abra uma nova porta de vida para você, é necessário você entender que o que te trouxe até aqui foram as decisões que você tomou. Então as assuma e mude de vida, e o primeiro passo é esse, reconhecer. Se você reconhece, aí querido, você começa a viver melhor com todo mundo e você alavanca na vida. Mas uma segunda lição para você levar para o dia a dia: o melhor da sua vida pode começar agora. Isso é espetacularmente extraordinário. O ladrão arrependido, infelizmente, encontrou o melhor da vida na hora da morte. Só que o melhor da vida nunca tem a ver com o tempo, hora da morte. Quando chegar a hora da morte, então eu vou experimentar o melhor da vida. Não, o melhor da vida tem a ver com quem você faz aliança. Ele fez uma aliança com Jesus Cristo, daí o melhor caiu sobre ele. Com quem você está fazendo alianças? Talvez o que te trouxe até aqui foi só tristeza, foi só mágoas, foi só coisas ruins. Mas agora você pode experimentar o melhor da vida. Você pode abrir uma nova vida, com alegria, com propósito, com sentido, com boas pessoas, com prazeres que não vão custar o seu caráter e a sua reputação. E o que eu acho extraordinário é que nós estamos sempre a um passo de começar uma nova história. Sempre a um passo de dar uma guinada na vida. E a pergunta que eu te faço é: que tal começar agora? Mas uma terceira lição para você levar para casa: pratique bens que sejam maiores do que os seus males passados. Esse ladrão arrependido, nas últimas horas antes de morrer, ele praticou um bem que foi maior do que todos os males que ele cometeu no passado. Alá Sansão, né? Sansão foi um juiz no tempo de Israel, mas foram os que ele matou, os inimigos de Deus, na hora da sua morte, do que os que ele mataram em toda a sua vida. Esse bandido
arrependido, nos últimos momentos, ele realizou um bem tão grande, que aquilo cobriu todos os seus males passados. Que bem foi esse? Foi quando ele se posicionou contra o seu companheiro de crime, contra o exército romano, contra os religiosos presentes e contra o povão, quando ele disse sobre Jesus: este nenhum mal ele fez. E esse bem do ladrão arrependido, né, que domingo passado eu até disse que ele é conhecido na história como Dimas, o que o Dimas fez foi tão bonito que foi digno de ser registrado em pedra. Esse bem que ele fez nunca será apagado. Agora todos os males que ele cometeu no passado foram apagados, de modo que eu e você não temos registro de nenhum mal que ele cometeu no passado, a não ser a pecha, o adjetivo que ficou sobre ele, ladrão. Mas aqui, esse bem praticado por ele atravessa a história, 2000 anos, e a gente está conversando com isso. Deixa eu falar algo com você. Talvez você já fez mal a muita gente, talvez você já machucou muita gente com fofoca, com maledicência. Talvez você já armou contra pessoas, talvez por causa da inveja você já obstruiu o progresso de algumas pessoas. Mas ei, você pode mudar de lado agora, você pode começar a praticar o bem, você pode começar a amar de verdade a sua esposa, você pode começar a cuidar com carinho dos seus filhos e dar atenção a eles. Você pode agora, ei filho, até aqui você era desobediente, estava com mentirinha para o lado do papai e da mamãe, mas agora você pode praticar o bem, honrar seu pai, honrar sua mãe. Você pode agora praticar o bem, ajudar os necessitados. Você que usou a língua para fofoca e maledicência, você pode agora mudar e passar a elogiar as pessoas. Nós podemos praticar bens que podem cobrir todo o nosso passado ruim. Mas uma outra lição para você levar para casa: olhe para frente, sem remorsos com respeito ao passado. Querido, se tudo deu errado na sua vida com respeito ao passado, e se tudo está dando errado hoje no presente, olhe para o futuro, olhe para a frente. Sabe, o criminoso lá da cruz, o Dimas, nos seus últimos momentos de vida, ele se arrependeu de todos os seus pecados. Ele disse: não, eu estou aqui porque eu mereço, eu me arrependo do que eu fiz. Mas tem algo interessante na história de Dimas. Ele não ficou remoendo naquela cruz o seu passado. Ele não ficou assim: se eu pudesse fazer diferente. Se eu pudesse voltar aos ponteiros do relógio. Se me fosse dado mais 20 anos de vida. Não! Ele simplesmente olhou para o futuro e acreditou que lá ele poderia ter um destino melhor do que na terra. Ele olhou para o futuro como lugar que compensaria toda a vida mal vivida. Ele diz assim: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ei, seu passado foi feio, seu presente está horroroso. O Filho de Deus oferece a você a possibilidade de olhar para o futuro. E o Filho de Deus vem atrás dos seus ouvidos e diz assim: vai e não peques mais, vai e recomeça a sua vida, vai e tente novos caminhos, vai e restaura a sua esperança, vai, você tem muito chão para andar ainda, vai, olha a linha do horizonte, vai, explore novos ambientes, vai, não se entregue, não fique preso ao passado, não ande acorrentado com maus hábitos. O futuro é todo seu com a bênção de Deus. É por isso que tem um chavão entre os evangélicos que eu gosto muito: o melhor ainda está por vir, o melhor ainda está por vir. Mas olha, uma outra liçãozinha para você levar para casa: você pode deixar um grande exemplo de esperança. O ladrão arrependido, ele tornou-se um grande exemplo de esperança para aqueles que estão à beira da morte.
Olha, pessoas no hospital, com câncer terminal, que viveram suas vidas para si mesmos, no pecado, entregues mesmo à vontade do mundo e do diabo e da carne. E aí chega um pregador lá do Evangelho, e esse pregador então diz para aquela pessoa que está ali: olha, ainda há tempo de você receber em Cristo Jesus a salvação, porque teve um homem na Bíblia que também estava prestes a morrer na cruz, e ele entregou o coração a Jesus, e Jesus cobriu toda a sua vida, e ele foi salvo. Dimas, o bandido, em Cristo tornou-se exemplo de esperança. Querido, deixe um grande exemplo de esperança atrás de você. Quem sabe aqueles que hoje estão presos no vício e no pecado vão olhar para você que se libertou disso e vão encontrar na sua vida a esperança para também se libertarem desse fantasma. Quem sabe aqueles casais que estão pensando se separar, ao olhar para a sua história, você que passou muitos atritos no seu casamento, você que chegou à beira do divórcio, mas em Cristo o seu casamento deu uma guinada, o seu casamento será um motivo e um exemplo de esperança para aqueles que estão prestes a se separar. Quem sabe você era um caso perdido para todos, mas você está entregando a vida a Jesus, e Jesus vai fazer de você um exemplo para aqueles que todo mundo dizem assim: ó, isso é um caso perdido, hein? Isso aí não tem jeito. E eles vão dizer: se teve jeito para João, para Maria, tem jeito para mim também. Você vai deixar um exemplo de esperança, sabe? Você que nasceu no lar humilde, no lar pobre, seus pais não teve muito estudo, não teve muita condição, mas você teve foco na vida, Cristo no coração, o Evangelho na cabeça, mas você foi estudar, você foi ralar, você trabalhou, você cresceu na vida, e agora as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ele cresceu de modo honesto, cresceu trabalhando, cresceu estudando, cresceu suando, e vão dizer assim: ó, mire nele, porque ele se tornou um exemplo para você. É isso, queridos, o mundo está precisando de exemplos vivos de esperança. Essa semana a gente foi sacudido nas emoções pelaquela tragédia, aquele massacre que aconteceu em São Paulo com aqueles 2 jovens. Na mesma semana, aquele massacre que aconteceu naquela mesquita na Nova Zelândia, 49 mortos. Nós precisamos deixar exemplo de esperança para o mundo, como o ladrão Dimas deixou. Mas ainda, eu já estou terminando, uma 6ª lição aí para você levar para casa. Você pode ser livre, mesmo pregado numa situação muito complicada. O Dimas estava pregado na cruz, e Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando aquelas palavras entraram nos ouvidos de Dimas, ele passou a voar como um pássaro para as dimensões celestiais. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você está pregado aí numa situação complicada no casamento. Talvez você está pregado aí a uma enfermidade. Talvez você está pregado a um conflito relacional. Talvez você está pregado a uma crise e você não sabe o que fazer para se livrar dela. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a beleza do Evangelho é que mesmo as coisas à nossa volta não mudando no nosso tempo, aqui dentro tudo pode mudar. Você pode ser livre mesmo preso a uma maca de hospital. Você pode ser livre mesmo estando atrás das grades de uma prisão. Você pode ser livre diante de Deus, ainda que seu casamento seja sufocante. Você pode ter paz na alma, ainda que os problemas te cerquem. Você pode oferecer a Deus uma canção, mesmo na noite escura da sua alma. Você pode provar da paz que excede todo o entendimento, mesmo estando pregado numa cruz de sofrimento, porque o nosso Deus é aquele que começa todo o processo de libertação, de transformação e de vida de dentro para fora. Louvado seja o nome dele. E eu digo mais, às vezes, queridos, é preciso a gente ser pregado numa cruz para a gente provar plenamente da liberdade. Às vezes é pelo caminho da dor que a gente encontra a cura.
Às vezes, é pelo caminho da guerra que a gente encontra paz. Às vezes, é pelo caminho da fúria que a gente encontra reconciliação. Esse Dimas, enquanto ele estava livre pelas ruas, ele estava roubando, ele estava trazendo tristeza para as pessoas, ele estava causando um caos na sociedade, mas no dia que ele foi preso numa cruz, ali ele se encontrou com o Filho de Deus, e se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu encerro a última lição que eu quero que você leve para casa. O Ministério de Louvor já pode vir aqui à frente. A última lição que eu quero que você leve para casa é a seguinte: melhor do que começar bem a vida é terminá-la bem. Você pode dizer isso comigo? Melhor do que começar bem a vida é terminá-la bem. Vamos falar mais forte? Melhor do que começar bem a vida. Eu não quero dizer que não seja bom começar bem a vida. Se você está tendo esse privilégio de ter um pai, uma mãe, te conduzindo no caminho correto, que maravilha, você está começando a vida bem demais, louvado seja Deus. Mas se esse não foi o seu caso, quando não é possível ter começado a vida bem, a gente encontra o consolo de saber que melhor do que começar bem é terminá-la bem. Porque se uma pessoa começa bem a vida e termina mal, e uma outra pessoa começa mal a vida e termina bem, essa que começou mal e terminou bem, está infinitamente em vantagem do que aquela que começou bem e terminou mal. Dimas começou muito mal a vida. Não é à toa que ele foi parar pendurado numa cruz. Mas quando ele se encontra com Jesus naquela cruz, ele fecha a vida com chave de ouro. Preste atenção. Talvez você começou muito mal a vida. Talvez você começou a vida sem ter um pai terreno ali do lado para te dar abraço, para te dar beijo, para te dar proteção, para te dar comida, para te levar à escola, para estar com você quando você tinha medo do escuro. Se você não começou assim, você pode encontrar agora os braços do Pai Celestial que acolhe, que envolve e que nos faz nos sentir os seres mais privilegiados do mundo. Talvez você começou a vida sendo rejeitado por sua família, mas você pode terminar a sua história sendo acolhido pela família de Deus, a igreja. Talvez você começou a sua adolescência usando drogas, mas você pode cortar esse vício agora da sua vida pelo poder de Jesus e terminar a sua vida limpo, desintoxicado, sóbrio na presença de Jesus. Talvez você começou a sua juventude entregando o seu corpo aos prazeres pecaminosos que só trazem dor à consciência e culpa ao coração e que desagradam a Deus, mas você pode agora encerrar sua vida oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Talvez você começou muito mal o seu relacionamento conjugal, todo bagunçado, de qualquer jeito, mas você pode agora entregar o seu casamento assim, nas mãos de Deus, para ser motivo de glória ao nome dEle. Talvez você começou a sua vida perdido, e agora você pode terminar a sua vida achado por aquele que veio ao mundo buscar o perdido, que veio ao mundo ressuscitar mortos, que veio ao mundo dar esperança aos desesperados, que veio ao mundo restaurar a alegria de viver e plantar na alma da gente a esperança da eternidade.